Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Em um antigo e dilapidado desfiladeiro da Tanzânia, encontra-se o habitat de uma das criaturas mais mal compreendidas da natureza, o abutre-grifo de Ruppel. Embora sejam insultados, os abutres e outros animais que se alimentam de carniça são essenciais à vida nesta árida região. Na verdade, estes arautos da morte podem ser considerados os principais responsáveis em manter a vasta savana saudável e generosa. Assim, a cada dia, o grifo paira ao vento, carregado por suas asas colossais, a uma jornada épica. Serengeti, o ciclo da vida animal. Um especial da National Geographic. Produzido pela National Geographic Society. Toda manhã, o desfiladeiro se enche de vida enquanto centenas de abutres famintos alçam voo. Esta é uma das maiores colônias destes graciosos animais em toda a África. Os grifos são pássaros enormes que pesam até 10 quilos. Ainda assim, correntes de ar quente que se elevam das planícies agem como elevadores, erguendo estas pesadas criaturas a quilômetros pelo céu adentro. De cima, o banquete do Serengeti espalha-se diante deles. Milhões de animais passam por aqui. Um dos prados mais ricos do mundo, comendo, gerando filhotes e morrendo. Sem os comedores de carniça, isto seria um grande monte de lixo. A imponente cratera do Ngorongoro, habitat de mais de 20 mil criaturas, é uma promessa de abundância para os abutres. Pairando no ar, eles estão alertas a qualquer sinal de inquietação na Terra. O primeiro sinal de que a morte pode assombrar a savana. Distraídos pela rivalidade, estes dois congones machos estão cegos a problemas mais urgentes.
Com sua vista aguçada, os abutres grifos estão vendo tudo a 3 quilômetros de altura. O primeiro mergulha antes que o coração do Congone tenha parado de bater. A leoa não tem muito tempo. Matar a presa é apenas metade da batalha, a parte mais fácil. Os abutres sempre se vigiam. Quando um mergulha, os outros seguem, sabendo que estão perto de uma refeição. A leoa precisa agir rapidamente. Sozinha, ela tem pouca chance de defender sua presa. Sua única esperança é esconder a carcaça, o que não é tarefa fácil. Mas a leoa demora muito. As visitas estão chegando. De início, os abutres são cautelosos. Eles não gostam de desafiar predadores diretamente ou sozinhos. Eles esperam até se reunirem em grandes números e pelo momento certo. Não há segredos no Serengeti. O mergulho dos abutres é visto a grande distância. E as hienas malhadas sabem exatamente o significado desta agitação. Uma leoa pode facilmente enfrentar uma ou duas hienas, mas aqui ela está em grande desvantagem. Tendo uma chance razoável, o abutre não recua. A oportunidade de roubar toda a caça de uma leoa não é comum. Não é nada do qual se deva desistir facilmente. Com suas línguas farpadas, em segundos os grifos separam a carne macia dos ossos. A leoa reluta em partir. Ela precisa de um pequeno estímulo extra. Agora, talvez as hienas malhadas possam se alimentar. Mas quando elas voltam, o banquete está praticamente no fim. Mesmo saciados com a carne, os grifos não querem abrir espaço para o recém-chegado. Não parece justo. Em poucos minutos, restam apenas ossos. Mal sobrou uma costela para satisfazer o chacal de dorso negro. E para um abutre encapuzado que chegou depois, sobraram apenas alguns restos. Mas os grifos comeram demais. É difícil alçar voo. Há 20 milhões de anos, nasceu na África o magnífico Vale Rift. A lava derretida escorreu pela rocha até formar uma paisagem de vulcões. É a cinza vulcânica, rica em minerais, a fonte da extraordinária fertilidade do Serengeti. Mas ao final da estação da seca, estas pastagens verdejantes parecem-se mais com um deserto. As hordas migrantes de gnus, exaustos e sedentos, enfrentam o calor sufocante. Um ingrediente vital vem faltando há muito tempo.
Então, finalmente, chega o alívio vindo do Oceano Índico. A preciosa água. Isto é mais que chuva, mais que água para beber. Isto é o catalisador da natureza. Penetrando profundamente no solo, a água é o segredo da vida. Acontece agora a incrível alquimia. A lama passa por uma rápida transformação. Água, minerais e a luz do sol. Uma mistura poderosa. Em poucos dias, o Serengeti é verde, brilhante e esperançoso. As chuvas são o prenúncio da chegada de mais de 1 milhão de gnus, chegando para se deleitarem nas ricas pastagens. As tempestades acordam outra criatura que vive nas profundezas do solo. O escaravelho esterqueiro. Seu aparecimento coincide com a chegada da migração. O ar logo fica cheio com a batida de suas mini asas. Como se estivessem celebrando a vida em si, milhões de outras pequenas asas festejam o renascimento do Serengeti. Um ano no subsolo. Alguns escaravelhos estão um pouco sonolentos. E estão quase cegos. Para navegar, eles usam mais o olfato que a visão, seguindo o cheiro irresistível do estrume. Não há escassez de estrume aqui no Serengeti. Os gnus produzem mais de 4.000 toneladas por dia e os escaravelhos aproveitam cada grama. Como todos os que se alimentam de despojos, os escaravelhos esterqueiros lutam pela sua parte. Um pequeno monte de estrume torna-se uma arena para pequenos gladiadores. Rolando grandes bolas de estrume, os escaravelhos esterqueiros são os garis da natureza e muito mais. Eles conseguem levar até 200 vezes o seu peso em fezes todos os dias. Um estrume recente é limpo em 3 minutos.
Espalhado por toda a parte pelos escaravelhos, o estrume rico em nitrogênio fertiliza as pastagens, ajudando a sustentar milhões de animais e, por sua vez, toda a cadeia alimentar. Alguns enterram seu prêmio onde ele cai. Outros preferem levá-lo para casa. Mas mesmo o escaravelho enfrenta perigos como o jovem chacal dourado. Às vezes, os chacais comem escaravelhos esterqueiros, mas este jovem é um novato. Ainda assim, ele entra no espírito do jogo. Há algo muito satisfatório sobre um bom monte de estrume. Chacais adultos parecem superar este tipo de indulgência. Em trânsito, os escaravelhos esterqueiros rolam suas bolas de estrume. Eles realmente não sabem para onde estão indo. Isto não importa, eles foram feitos para saltar. E seu extraordinário olfato sempre os leva direto para o estrume. Como todos os animais que pastam do Serengeti, até a tartaruga leopardo tem uma dívida com o atarefado jardineiro. Bandidos estão à espreita em toda parte. Mas ele não foi tão longe para desistir com tanta rapidez. O perdedor parece estar muito decepcionado. No início da estação, o estrume é coletado apenas para alimentação. Mais tarde, quando a fome é saciada, estes machos formam bolas ainda maiores, como presentes para as fêmeas. É o presente de noivado perfeito. Ela se acomoda no topo enquanto ele busca um pedaço de terra macia. É apenas outra maneira de carregar a noiva pela porta. Com seu presente nupcial, a fêmea penetra no solo. Debaixo da terra, ela remodela a bola. Em uma extremidade, ela deposita um único ovo e o cobre. Ela não está à vista, mas não necessariamente segura. A mangusta aprecia muito um saboroso besouro esterqueiro. Mangustas são oportunistas, alimentando-se de uma grande variedade de comida. Mas o Serengeti também tem seus caçadores legítimos. O cão selvagem africano. Em risco de extinção e raramente visto, os cães selvagens são predadores que percorrem grandes distâncias seguindo a migração. Estando entre os canídeos mais ferozes, esses cães selvagens não vivem de carniça. Eles gostam de matar por si próprios. Bem acima do drama das pradarias, os devoradores de carniça observam, dando tempo ao tempo. Com uma refeição à vista, os grifos chegam esperançosos.
O corvo de pescoço branco também se aproxima. Famoso pela sua astúcia, ele se salta à frente da concorrência, graças à sua inteligência. Ele sabe para onde os cães deverão se dirigir em seguida. A fêmea dominante tem uma matilha de filhotes perto dali. O trabalho da matilha é trazer carne para a família. O astuto corvo de pescoço branco é muito pequeno para enfrentar os abutres e os cães selvagens na disputa pela presa, mas aqui na toca ele pode pegar os restos com mais facilidade. Os filhotes fazem uma grande sujeira ao comer, o que é uma boa notícia para o corvo. A má notícia é que eles são curiosos demais. Frustrado, o pequeno ladrão decide avançar sobre o grifo. Mas não há honra entre ladrões. Algumas bicadas podem ser gratificantes, mas é difícil atrair a atenção de um abutre faminto. Com 3 raças de abutres agora roubando o jantar do corvo, ele tenta outra tática. Desta vez ele enfrenta o enorme abutre torgo. Mas a última palavra é a do cão selvagem. A festa acabou e todos os ladrões alçam voo. Na estação das chuvas, a vida é fácil. A abundância de água significa abundância de comida para todos no Serengeti. Nesses dias de fartura, os comedores de carniça reciclam os restos, retornam os nutrientes para o solo, mantendo a terra verde. Mas eles são mais que faxineiros. Eles são os alquimistas transformando morte em vida. De volta ao desfiladeiro, outro ciclo fundamental está prestes a começar. É a estação da postura dos ovos, e boas saliências nos rochedos são difíceis de encontrar. Há uma intensa competição por elas. Os abutres grifos de Rappel vivem em colônias. É somente após 7 longos anos que eles estão maduros o suficiente para gerar filhotes. A corte pode ser breve, mas o laço é forte. Pode durar uma vida inteira. No período de apenas algumas semanas, a terra torna-se ressequida e sem vegetação. A estação da seca está chegando com o vento e o gnu desapareceu. Agora, na vastidão do Serengeti, a única herança da sua passagem é uma pilha de ossos, chifres espalhados e pedaços de couro.
Estes restos de nada servem para os abutres. Mais tarde se tornarão comida para insetos e bactérias. Com a partida das grandes hordas, sobra pouca coisa para servir como carniça, mas a savana ressecada ainda abriga uma manada de búfalos. Com a comida escasseando, as hienas malhadas fazem suas próprias caçadas. Em grupo, eles têm coragem suficiente para atacar um dos inimigos mais perigosos do Serengeti. Durante o pânico, uma búfalo-mãe e seu filhote são separados da manada principal. Sua defesa é valente. Mas ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Hienas são caçadores resistentes. Elas nunca desistem uma vez que já sentiram o gosto do sangue. O filhote não tem a menor chance contra este inimigo. Não há nada que a mãe possa fazer. Para se salvar, ela deve se juntar à manada. Em poucos minutos, chegam os primeiros abutres grifos. Neste momento, as hienas estão famintas. Elas não compartilham. Apenas um milhafre negro é ágil o suficiente para se esgueirar entre suas presas. Ele escolhe o seu momento com cuidado. Sobram somente alguns restos para o pequeno abutre do Egito. Mas a seus pés, uma minúscula equipe de limpeza trabalha com afinco. As formigas são provavelmente os comedores de carniça mais organizados e cooperativos. Milhares delas avançam ao local, removendo os mais leves resquícios de carne com precisão militar. Os restos finais da carne são levados para o seu formigueiro. E as hienas malhadas nada podem fazer. Durante a estação da seca, os chacais de dorso negro cuidam de seus filhotes. É uma época difícil, particularmente quando uma hiena decide tomar banho de poeira ali perto. A hiena quer apenas relaxar, mas ainda assim os filhotes correm perigo. Eles não têm consciência dos riscos, então a mãe decide intervir. Ela é pequena, mas tem dentes afiados como agulhas e não hesita em usá-los. Os filhotes estão sedentos por leite, mas a mãe está com suas forças e paciência esgotadas. Do pouco de energia que lhe resta, a mãe devota aos filhotes, mas suas crescentes exigências estão minando suas forças.
dia após dia, o Serengeti está secando. Em grandes colunas, os gnus novamente iniciam a longa marcha para pastagens verdejantes, seguidos, como sempre, por suas sombras aladas. No Serengeti, o fogo é o grande purificador, comedor de carniça. Alimentando-se da vegetação ressequida, as chamas são vorazes, consumindo tudo, mas devolvendo nutrientes essenciais para o solo. Incólume ao calor, as cegonhas brancas caçam os insetos e répteis que fogem das chamas. A escuridão encobre o mundo que arde em fogo lento. Em eterno alerta, os agentes funerários da natureza estão sempre observando, sempre esperando. Na escuridão da noite, os abutres nada podem fazer, mas o processo de putrefação e decomposição segue com força total. Os elementos básicos da vida ainda estão sendo reciclados. Totalmente limpo, um esqueleto pode levar anos para se decompor. Por isso, os menores comedores de carniça podem ser os mais importantes de todos. Sem eles, o Serengeti poderia parecer um imenso cemitério. Mais duro que os ossos são os chifres. Ainda assim, existe um animal, um dentre poucos do mundo que vive deles. É a mariposa do chifre. Ela deposita seus ovos aqui e eles se transformam em uma larva que penetra dentro do chifre. Composto de queratina como as nossas unhas, o chifre é quase impossível de digerir. Mas o ácido estomacal da larva transforma em uma refeição nutritiva. O odor forte da putrefação também atrai um porco-espinho. Ele também quer os ossos, mas não necessariamente para a comida. Normalmente vegetarianos, os porcos-espinhos usam os ossos principalmente para afiar seus dentes, gerando mais fragmentos no processo. Com o surgimento dos primeiros raios de sol, o porco-espinho retira-se para a segurança de sua toca. O amanhecer traz um novo dia para os desfiladeiros e para os abutres grifos. Eles estão ocupados com questões familiares. 2 meses após o acasalamento, eles têm um ovo. Ambos os pais se revezam nos seus cuidados. Alguns ninhos são muito simplórios, outros são bem cuidados, mas cada ovo tem seu controle de temperatura particular, aquecendo-o durante a noite e protegendo-o com sombra durante o dia. As planícies africanas podem fornecer grandes quantidades de comida durante certos períodos do ano, mas não durante o ano inteiro, e nem todo o ano. Os grifos variam o período de reprodução de acordo com estas condições. Neste caso, como em todos os outros, eles são mestres da adaptação, mudando, ajustando, voando alto para aproveitar todas as oportunidades que o Serengeti tem a oferecer.
Quanto ao porco-espinho, ele deveria ter voltado para sua toca horas atrás. Agora ele tem que passar por um bando de leoas brincalhonas. Embora bem armado com espinhos afiados, o porco-espinho não tem nenhuma certeza de qual será o resultado deste encontro. Porcos-espinhos são deliciosos, uma iguaria rara, e as leoas sabem disso. Mas os espinhos podem infligir grandes danos, até mesmo a morte. Sem esta arma e uma boa velocidade, o porco-espinho não teria a menor chance. No fim, as leoas não tinham tanta fome assim para se arriscarem. Há outras iguarias para serem apreciadas no Serenguete. Às vezes, os avestruzes abandonam seus ovos nas planícies. Os chacais adoram esses ovos, mas a casca escorregadia é lisa como um mármore e muito dura de se quebrar. Milhões de anos da evolução dos avestruzes levaram a um ovo que é grande demais para a mandíbula do chacal. Dentro, há mais de 1,5 kg de comida. É tão frustrante. Mas há um especialista cruzando o Serenguete. Os abutres do Egito estão sempre à procura de objetos brancos e lisos que ninguém consegue manipular. Para o abutre, um ovo abandonado é uma fonte vital de proteínas. E o especialista desenvolveu uma habilidade para assegurar que estes ovos não serão desperdiçados. Os abutres do Egito são os únicos pássaros do mundo que usam pedras como ferramentas. Isto não é exatamente inteligência, é mais uma questão de instinto. Mas o que quer que seja, a persistência é recompensada. E finalmente, há um buraco grande o suficiente para o bico penetrar na membrana. Como em qualquer chance de uma refeição aqui, é bom comer o mais rápido possível antes que a notícia se espalhe. A notícia deste pequeno evento, nada mais que um ovo quebrado, já se espalhou por toda a savana. Ela atrai uma águia. Mas o pior ainda está por vir. O abutre torgo é o maior e mais agressivo do que qualquer outro abutre do Serenguete, até mesmo mais que o grifo. Quando se trata de comida, existe uma rígida hierarquia. O mesmo vale para a água. Durante os meses de seca, as poças de água funcionam como um imã irresistível para todos os animais. Este abutre encapuzado também tem sede, mas ele é um dos menores abutres e é facilmente empurrado para o lado. A disputa está se tornando cada vez mais feroz à medida que o nível da água cai. Os abutres precisam da água para se banhar, assim como para beber. Os abutres de espádua branca e grifos reúnem-se para cuidar de suas penas, o que é, na verdade, uma necessidade.
Devido aos seus hábitos alimentares desleixados, estes abutres sujam-se de sangue quase todo dia, o sangue daqueles que não conseguiram sobreviver. Tudo deve ser lavado e limpo se eles quiserem manter sua agilidade no voo. Poças de água são grandes locais de encontro, um oásis de água e comida. Na estação da seca, as zebras dependem delas, mas os seus predadores também. Poucos momentos após o ataque, os comedores de carniça se reúnem. A leoa tenta esconder sua presa, mas bem acima dela, asas planam à espera. Mais uma vez, uma leoa solitária está em grande desvantagem. A marabu também mergulha. Agora, já há uma grande multidão. Uma morte pode significar alimento para muitos. Separar a leoa da sua caça é um jogo de nervos malicioso, provocador e mortal. Os abutres têm sorte. Por um momento. Chacais dourados não compartilham sua comida. Eles são os mais fortes e os mais agressivos. E o vencedor leva tudo. Mesmo os chacais de dorso negro são mantidos à distância. Famintos e frustrados, um par de chacais de dorso negro ataca um da sua própria raça, um forasteiro que invadiu seu território. Eles não estão brincando e o invasor terá sorte de escapar dali vivo. Quando a carne escasseia no Serengeti, a tensão aumenta. E a agressão decide quem vive e quem morre de fome. Mas é um tolo chacal que se envolve com um abutre torgo. Há 4 meses não chove na savana. É uma época hostil. Mas é a melhor época para os grifos. Eles escolheram seu período de reprodução. E agora eles têm novas responsabilidades no desfiladeiro. Os filhotes de abutre chegaram. 3 semanas após o nascimento, eles estão crescendo rápido. Como comida, os pais oferecem pequenos pedaços de carne semidigerida, regurgitada do papo do adulto.
Os pais alimentam os filhotes antes de se alimentarem, contando com suas reservas de gordura para sobreviverem até a próxima refeição. Além das montanhas, bem longe do Serengeti, os grifos sabem onde procurar comida. Longas colunas de gnus rumam para o oeste, seguindo instintivamente para um lugar onde, na maioria dos anos, eles podem contar com comida e água. Mas neste ano, as chuvas são apenas uma lembrança. Seguindo as hordas, os grifos voam direto para seu destino, o rio Grumeti. É uma visão deplorável. A seca é tão severa que até mesmo aqui as pastagens estão devastadas e o rio é um rio de pó. Restam apenas algumas poucas poças. Nos céus, os comedores de carniça observam enquanto as hordas se movem em direção ao desastre. Exaustos e desesperadamente magros, eles avançam lentamente. Não há mais nada que eles possam fazer. Eles devem resistir até não conseguirem mais. Setenta por cento de todas as mortes no Serengeti são causadas pela seca, doença, debilidade, não pelos predadores. Esta leoa não precisa caçar. Ela pode escolher entre uma dúzia de carcaças à sua volta. Quanto aos abutres, eles estão empanturrados demais para se moverem. Agora é a vez das moscas. Suas larvas irão limpar este corpo. Os babuínos são basicamente vegetarianos. Eles não são comedores de carniça por opção. Mas nessa terra devastada, carne é o único alimento que eles conseguem encontrar. Eles se reúnem para compartilhar alguns restos de antílope. Não é perfeito, mas vai servir. Não há escassez de carniça por aqui e há mais por vir. As zebras continuam chegando ao leito do rio, mas as últimas preciosas poças estão contaminadas pela sua própria espécie. O odor da morte paira sobre a água. Levada pelo desespero, a horda toma pequenos e nervosos goles de líquido envenenado. Bagres, crocodilos, hipopótamos, todos se amontoam nas poças abarrotadas. Se as chuvas não chegarem logo, todos eles irão morrer. Mas para os comedores de carniça, nada poderia ser melhor. Eles lucram com a morte. E esta tem sido uma estação muito boa. Embora temidos e amaldiçoados, os grifos são animais extraordinários.
Seus olhos aguçados e corações resistentes asseguram que a vida continuará nesta terra brutal. Os filhotes estão se preparando para entrar neste mundo consumindo quase 1 quilo de carne por dia. Logo, eles estarão quase tão pesados quanto seus pais. Após 5 meses sendo alimentados, uma nova geração de asas prepara-se para voar. A estação da abundância está retornando. Mais uma vez, as nuvens cobrirão os céus. Mais uma vez, elas fervilham sobre a terra e liberam finalmente sua preciosa carga. Para muitos, a chuva chegou tarde demais, mas para os sobreviventes é o retorno aos bons tempos, os tempos de fartura. Mais uma vez, o mundo é transformado enquanto a chuva agita a lama vulcânica. Das profundezas da terra emerge um novo besouro esterqueiro. Sua mãe está morta, mas instintivamente ele sabe seu papel. A seca passou por ele. Em sua curta vida, o besouro esterqueiro conhece o Serengeti apenas como um paraíso. Renascidas, revitalizadas, as pastagens brilham novamente como uma joia ao sol. Os gnus voltam aos milhões. Aqui no Serengeti, a extraordinária abundância de vida é controlada, como deve ser, pela morte. No fim, tanto o predador quanto presa serão consumidos por um dos comedores de carniça. A partir de um vantajoso ponto de vista, do alto do céu, os grifos continuam observando, pois eles são os guardiões do Serengeti.